Vasco faz jogo duro e agora, para levar o Rayan embora, tem que pagar no mínimo 30 milhões de euros, ou seja, 190 milhões de reais. É o Vasco da grana, amigo torcedor vascaíno. Eu, Lucas, vou trazer tudo isso aqui a você neste Fala Gigante, até porque os representantes do Tottenham e do Barcelona ficaram encantados com o futebol do Cria. Além disso, também representantes da seleção brasileira que ontem estiveram em São Januário ficaram assustados com o futebol do Rayan. O Cria tá abalando o futebol brasileiro. Além, é claro, de falar de Rayan, eu também vou falar sobre a dupla de zaga do nosso Vascão, Carlos Cuesta e Robert Renan. Uma dupla que merece elogios. Como o Vasco acertou nesta janela de transferências. Além disso, amigo, muito mais aqui nesse Fala Gigante que chega para você no finalzinho da tarde deste domingo, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive, você que está aí do outro lado e não conhece o nosso canal de corte, aqui no comentário fixado tem o link. Esse canal de cortes é o seguinte: você que às vezes não tem tempo para acompanhar o nosso vídeo durante o dia, esse canal ele deixa para você corte dos nossos vídeos, ou seja, você que está sem tempo, está na correria do trabalho, da escola, da faculdade e às vezes não consegue assistir o vídeo todo, você entra no canal Bastidores do Gigante Vasco, que é exatamente o canal de corte, e você vai ter acesso a corte dos nossos vídeos. As principais informações estarão por lá em uns vídeos com minutagem bem menor. Então, corre aqui, comentário fixado, se inscreva e também ajude o nosso crescimento por lá. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, amigo, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar, é claro, aqui esse Fala Gigante falando sobre Rayan, porque a bola que o Rayan tá jogando é algo completamente inacreditável. É difícil de se ver um fenômeno como o Rayan, essa é a grande realidade. O Rayan é um fenômeno. O Rayan é um jogador hoje que passou do meio da torcida vascaína. O Rayan hoje já é um jogador a nível nacional, um jogador que não responde mais apenas pelo Vasco, mas pelo Brasil. O Rayan hoje é um jogador que desperta o interesse de gigantes do futebol europeu. O Rayan, dentro do mercado, para você ter noção, é tratado como a nova maior promessa do futebol brasileiro pós-Neymar. Hoje o mercado, muitas pessoas que analisam, colocam o Rayan acima de Estevão e de Endrick. Após o Neymar, né? Talvez os dois maiores jogadores, ali ao lado do Vinícius Júnior, o Rayan é colocado acima desses atletas. Porque o Rayan é um jogador de 19 anos que está colocando no bolso um campeonato brasileiro. O Rayan está colocando no bolso um campeonato brasileiro. Mandando e desmandando, resolvendo jogos. Aí é um jogador muito diferente, absurdamente diferente. E isso está chamando a atenção. Para você ter noção, o Rayan hoje tem mais que o dobro de gols marcados, no caso, 7 gols marcados no Brasileirão, do que qualquer outro jogador com 19 anos ou menos da competição. O segundo maior artilheiro sub-19 é o Ricardo Matias. Esse atleta tem 3 gols marcados, o Rayan tem 7. Então o Rayan, dentro, né, desses jogadores que atuam no Brasileirão de até 19 anos, é o que tem mais gols e com sobra. Além disso, hoje, né, olhando para participações diretas em gol no Brasileiro, o Vasco tem o Rayan como o atleta que mais participa diretamente em gols da posição de ponta.
4 gols e 5 assistências. Tem o Nuno Moreira e ao lado dele, inclusive, tem o Ryan, com 7 gols e 1 assistência. Então o Ryan é o segundo jogador do Brasileirão, de todas as idades da posição de ponta, que mais participa de gols. O Ryan hoje é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O Ryan hoje é um atleta que decide jogos. O Ryan hoje é um jogador diferente e encanta, porque é um jogador com um potencial absurdo. Ontem, o Ryan jogou muita bola, não sei dizer qual foi a partida que ele jogou mais, se contra o Flamengo ou ontem contra a equipe do Cruzeiro dentro de São Januário. Só que ontem tinha um fator a mais, porque ontem estiveram presentes em São Januário representantes do Tottenham da Inglaterra. O Tottenham, ele está preparando uma oferta na casa de 30 milhões de euros pelo Ryan, representante também do Barcelona e representante da seleção brasileira. Informações do canal Na Torcida Vascaínos é que representantes do Tottenham, que enviou olheiros, que estiveram presentes, melhor dizendo, em São Januário, durante a partida eles trocaram uma ideia com um membro da CBF, que também esteve presente ontem em São Januário, para acompanhar o Ryan, para acompanhar o Coutinho, para acompanhar o Paulo Henrique. E aí, durante esse papo dos representantes do Tottenham com um membro da CBF, a pergunta feita, pelo representante do Tottenham, membro da CBF, foi se o Ryan estaria no radar do Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, para futuras convocações. Essa pergunta foi feita pelo representante do clube inglês porque jogar pela seleção nacional é um pré-requisito para a obtenção do visto de trabalho na Premier League. Então é necessário, é importante que um jogador ele seja convocado para a seleção nacional para atuar na Premier League. E aí, diante desse questionamento feito pelo representante do Tottenham ao membro da CBF, na conversa foi falado que existe uma grande chance do Ryan ser convocado para as próximas convocações que estarão acontecendo, para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Além disso também, Paulo Henrique e Felipe Coutinho também têm grandes chances, mas esse é assunto para depois. O que tenho a trazer é o Ryan, amigo, tem chance de estar aparecendo já na próxima lista de convocações da seleção brasileira. Então, se o Ryan hoje já é um atleta valorizado, amigo vascaíno, quem dirá aparecendo numa convocação pré-Copa do Mundo da seleção brasileira, que é uma das maiores seleções do mundo. Então, assim, um valor de mercado que está em 30 pode ir para 40 em instantes. Um jogador que está jogando muita bola. E a informação, amigo torcedor vascaíno, dada pelo jornalista Bruno Braz, do portal UOL, é que diante de toda essa trajetória que o Ryan está tendo, o Vasco, neste momento, fará jogo duro com os clubes europeus. Ou seja, o Vasco não vai vender o Ryan por qualquer valor. Em relação a números estipulados, o Vasco já tem um valor mínimo, 30 milhões de euros, um valor próximo à casa dos 190 milhões de reais. A análise feita pelos dirigentes cruzmaltinos é que a valorização de Ryan ainda está em lastro de crescimento. E mais do que isso, a informação é que havia uma expectativa inicial, sim, que a venda viesse a acontecer nessa janela de janeiro, mas as coisas já podem mudar, porque agora, diante do cenário atual, o Vasco entende como ideal a venda do Ryan na segunda janela, na janela do meio do ano que vem, que é uma janela em que o futebol europeu estará em pré-temporada e o Ryan terá mais tempo de preparação e diante dessa pré-temporada é normalmente o momento em que surgem as ofertas maiores. Então o Vasco entende que no meio do ano que vem é o momento ideal para vender o Ryan, porque vão chegar as melhores ofertas na janela do meio do próximo ano. Então o Vasco está tratando o Ryan de fato como uma grande joia, uma grande promessa, mas acima de tudo um jogador que pode não pagar a dívida hoje do Vasco, que supera a casa de R$1 bilhão, mas ajustar em muito financeiramente o clube, amigo vascaíno. Então essa é a situação. Ryan é um jogador valorizadíssimo, um jogador completamente diferente, um jogador que nesse momento está encantando o futebol mundial. Valor mínimo 30 milhões de euros. Isso significa que não pode ser mais? É claro que pode. Mas é aquilo, o valor mínimo é 30. Mas para comprar por 30, você vai deixar um bom percentual no Vasco da Gama. Se quiser levar o percentual todo, aí automaticamente o valor de venda também aumenta. Um Vasco com o pé no chão, muito empolgado com a cria,
com o Cria Ryan, que pode dar muitos frutos. E é diferente, não tenho dúvidas. O próprio técnico Fernando Diniz, ontem na entrevista coletiva, foi perguntado sobre o Ryan e ele, é claro, rasgou elogios ao Cria. Se liga só. O Ryan, embora a concorrência do Ryan seja grande, ele é um jogador extremamente diferente. Muito diferente. Ele é um jogador que se apropria também cada vez mais do próprio talento. Ele é decisivo, ele dribla. O Ryan ele é um atacante, um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. O Ryan, ele é grande, ele é rápido, ele é canhoto, ele chuta bem, ele passou a entrar na área e fazer gol de cabeça. Hoje em dia ele recompõe bem, ele fecha bem, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar de 9, ele pode jogar na outra ponta. Então o Ryan é um jogador que está desabrochando no momento que ainda a lista não está fechada. Então ele também vai se colocando numa situação de possível convocação, na minha opinião. Amigo vascaíno, definitivamente Ryan tá jogando muita bola, né, cara? Tá surreal ver o Cria jogando. Mas, enfim, vamos continuar aqui com o vídeo, vamos trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com esse Fala Gigante. E já que estamos falando sobre destaques do Vasco da Gama, o Ryan é hoje, ao meu ver, o grande destaque desse elenco cruz-maltino, mas o Vasco vive um momento tão bom que outros jogadores também vêm conseguindo ter certo brilho, certo destaque de fato no nosso Vascão. E para mim, dois desses jogadores hoje compõem a dupla defensiva, que é o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Surreal como o Vasco achou uma dupla de zaga. Depois de algumas semanas, o Vasco voltou a entrar em campo, vencer um jogo sem sofrer gols. A última vez que isso havia acontecido foi lá contra o Santos, no Morumbi, há não sei quanto tempo atrás, acho que há mais de um mês. E ontem, com Carlos Cuesta e Robert Renan formando a dupla defensiva, o Vasco voltou a vencer uma partida sem sofrer gols. Não apenas vencer, como voltou a fechar um jogo sem sofrer gols. Robert Renan, para você ter noção, nos seus 4 jogos que tem pelo Vasco, não sofreu ainda nenhum drible. Além disso, ele tem um aproveitamento de 73,3% nos duelos, ou seja, ele costuma vencer 73% dos duelos que disputa. E o Carlos Cuesta é um jogador que está batendo também recordes atrás de recordes, quebrando tabus atrás de tabus. Carlos Cuesta é o primeiro zagueiro do Vasco a ter uma partida no Campeonato Brasileiro com pelo menos 4 desarmes e 4 interceptações desde o Campeonato Brasileiro de 2020. Ou seja, há 5 anos que um zagueiro não tem uma atuação tão boa vestindo a camisa do Vasco como Carlos Cuesta. O último jogador que havia tido uma partida tão interessante no sistema defensivo foi o Marcelo Alves. Lembra dele? Marcelo Alves, que foi contratado do Madureira após se destacar no Campeonato Carioca. Então, amigo vascaíno, Marcelo Alves teve uma atuação boa assim contra o Sport. Logo no início daquele Brasileiro de 20, que o Vasco chegou até a pegar a liderança e logo em seguida, infelizmente, caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Alves começou até muito bem a sua passagem pelo Vasco. Entretanto, ontem o colombiano teve uma atuação tão boa quanto a do zagueiro. Lembrando que além de ter um desempenho defensivo bizarramente bom ontem contra o Cruzeiro, ele no primeiro jogo dele chegou a marcar um gol contra o Ceará em São Januário e no segundo jogo contra o Flamengo no final de semana passado deu uma assistência para o gol do Ryan. Então assim, aliás, ele não deu uma assistência para o gol do Ryan não, minto. Ele deu uma assistência, eu não vou lembrar para qual gol ele deu assistência, mas eu sei que ele deu uma assistência. Não foi ontem contra o Cruzeiro, não foi contra o Flamengo, acho que foi contra o Ceará, ele marcou um gol e deu uma assistência, foi isso? Deixa aí nos comentários se você... Contra o Bahia, pô. Contra o Bahia o Carlos Cuesta deu uma assistência. Então assim, tá jogando muita bola, o Vasco achou uma dupla defensiva muito boa, é um Vasco que tá encaixando um grupo muito legal e um torcedor que tá vendo um futuro brilhante pela frente. E é claro, o Diniz também rasgou elogios. Tanto a janela de transferências feita pelo Vasco da Gama, que trouxe Robert Renan e Carlos Cuesta, como também ao próprio Robert Renan. Zagueiro, como o Diniz confirmou, vascaíno e que pode sim sonhar também com a seleção brasileira. Então, com esse daí o Robert, eu acho que isso vale a pena a gente aproveitar a tua pergunta para dar uma retomada, que existia uma pressa muito louca aí por contratação na janela. Quando a gente faz de uma maneira muito apressada, ainda mais sem dinheiro, sem chance de erro, quase nenhuma, a gente acaba errando. E a gente fez as contratações muito mais para o fim da janela que para o começo. Porque eu sempre vim aqui, era questionado, contratação, e não é fácil contratar bons jogadores. No fundo, o Vasco e a torcida quer bons jogadores.
Eu acho que a gente foi um esforço contínuo de muita gente trabalhando. O Felipe, eu, o pessoal de análise, o Admar, foi um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal, de ligar de novo, insistir, o Admar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo. E foi muito importante. Então, assim, esse trabalho conjunto e sempre com aquele receio de errar na contratação, porque a gente tem que ter para a gente se proteger, para a gente poder errar menos. A gente acabou acertando, não só nesses dois, mas a gente fez uma janela muito boa, com poucas contratações, mas muito assertivas. O Andrés foi uma contratação muito boa, todo mundo tem contribuído. O Matheus França está entrando em condição, que é um jogador muito talentoso. O Thiago Mendes está agora se recuperando da lesão, um jogador que tem um histórico muito importante também no futebol. E a gente espera que ele fique em forma o mais rápido possível. Então, eu acho que as contratações elas foram muito bem feitas e com muito cuidado e um trabalho conjunto de muita gente. O Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta super jovem, por conta de uma falha num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma insistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira. E eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção. Ele tem 21 anos só. Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial para ficar só nele. Amigo, quem diria, né, que o Lucas viria aqui para ficar falando que o Vasco é um clube que tem potencial de vários jogadores vestirem a camisa da seleção. Outra fase, né? Parece que aquela urucubaca foi embora. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse seu domingão. A gente deve ficar só com apenas 2 vídeos hoje, mas amanhã eu já tô aqui de volta com nossa Acorda Vascão, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!